Mas hoje eu estou falando sobre a justiça de Deus. Você sabe que eu terminei o culto hoje, algumas pessoas me procuraram ali fora, termino o culto, geralmente assim eu fico ali fora atendendo as pessoas, pegando a mão das pessoas. Deus abençoe, uma ótima semana. Várias pessoas me pararam, ele, pastor do céu, a palavra foi para mim. Pastor, como eu estou sendo injustiçado. Ainda o irmão passou por mim, pastor, ora muito por mim, porque eu estou sendo muito injustiçado. Estou vivendo uma injustiça muito grande no meu trabalho. E quem é que nunca foi injustiçado? Talvez no trabalho, na família, eu não sei. Mas todos nós, em algum momento, vivemos algum tipo de injustiça. Mas nós temos que crer na justiça divina. Tem até uma frase que diz, justiça divina, essa não falha. E Deus falha, pessoal? Não. Porque Jesus é o nosso advogado. A Bíblia diz, irmãos, que Ele é o nosso advogado. Quem? Jesus Cristo, o justo. E para que serve um advogado? Para defender a nossa causa em juízo, pessoal. Eu me lembro, certa feita, uma jovem senhora me procurou e ela disse, pastor, eu vim para essa cidade e aqui minha família me deixou, meu marido me deixou, só estou eu e os meus filhos, eu não sei o que eu faço mais. Está complicado, pastor, eu não tenho ninguém que me ajude, que me defenda. Eu disse, a senhora tem. Quem? Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele é o Deus que defende. Quem não tem, quem o defenda. Forte isso, né? Ele é o Deus que defende. Quem não tem, quem o defenda. Ore a Deus, busque a Deus. O salmista Davi, no Salmo 43, põe para mim lá. Salmo de número 43. Olha o Davi clamando a Deus pela justiça. Salmo 43, 1. Está ali no monitor. Davi ora, faça-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia, e me livra do quê? Do homem fraudulento e do injusto. Meu Deus, pois tu és o quê? A minha fortaleza. Olhe para mim. Nós vemos aqui o salmista orando a Deus. E na sua oração ele pede a Deus, Deus, faça-me justiça. Faça-me justiça contra o homem fraudulento. Contra aquele que está me denegrindo. Faze-me justiça, ó Deus, tu és a minha fortaleza. Quem sabe você está precisando orar assim? Deus, eu quero justiça. Não é justo o que estão fazendo comigo. Não é justo aquilo que eu estou passando. E Deus será a sua justiça. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo vários textos na Bíblia que fala que Deus é a nossa justiça. Aliás, a Bíblia diz que Ele é Jeová Tsidkenu. Jeová Tsidkenu quer dizer o quê? Deus é a minha justiça. Deus é o quê? Ele é a minha justiça. E Ele fará justiça por você. Mas clame a Deus por justiça. E ore, porque Ele será a sua justiça. Ele vai ser o seu advogado. Põe essa causa na mão de Deus. Pastor, estou sendo tão injustiçado. Pastor, não é certo o que estão fazendo comigo. Eu vejo na Bíblia Deus sendo a justiça de Daniel. Aliás, Daniel quer dizer, Deus é minha justiça. E o Daniel foi muito injustiçado. Ele trabalhava para o rei. E a Bíblia diz que ele começa a se destacar. E toda vez que alguém começa a se destacar, logo aparece quem? Os opositores, os invejosos. E eles conspiraram contra Daniel. Aqueles homens, pessoal, acusaram Daniel, foram lá, inventaram uma lei que ninguém poderia orar a Deus algum. E Daniel, quando soube daquela lei, ele entra no teu quarto, abre lá a janela para a banda de Jerusalém, e ele está orando. E os homens pegam Daniel orando, leva até o rei. Rei, esse Daniel aqui não te honra, porque foi assinada uma lei, ninguém pode orar. E quem for pego orando, será jogado na cova dos leões. Olha o Daniel, servo de Deus. Agora ele é levado injustamente para a cova dos leões. Alguém pergunta, pastor, onde é que está Deus que permite isso?
Onde é que está Deus que permite uma situação que um filho dele passe por isso? Amigo, o nosso Deus está no lugar que ele sempre esteve, na sua palavra, pessoal. Ele vela pela sua palavra. Deus, ele permitiu que Daniel fosse para a cova, porque uma coisa eu aprendo com a Bíblia, com a palavra. Às vezes Deus não nos livra do problema, entendeu? Eu quero que você entenda. Deus não nos livra do problema, ele nos livra no problema. Amém? Ele permitiu que Daniel fosse até jogado na cova dos leões. E quando Daniel cai na cova dos leões, Deus fecha a boca dos leões, porque encontrou inocência em Daniel. Missionário Soares até brinca que Daniel ficou dormindo na costela do leão lá, né, pessoal? E aí, quando é de manhã, o rei, ele vai lá: ô Daniel, será que o Deus a quem você serve, será que te livrou? Aí Daniel, de lá dentro da cova, grita: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, ele encontrou inocência em mim. E ele fechou a boca dos leões. O rei: tirem a Daniel. Tiraram a Daniel da cova. E a Bíblia diz que agora o rei, ele pega os inimigos de Daniel, a família daquelas pessoas, e joga lá na cova dos leões. Diz a palavra que eles não tinham, o corpo daquelas pessoas mal tinha tocado no chão, e os leões já estavam despedaçando aquelas pessoas lá. Meu Deus, pastor, misericórdia. Agora a gente vai ficar feliz com o quê? Com a morte dos inimigos de Daniel? Não, mas com a justiça de Deus. Ele é a nossa justiça, pessoal. Tem um livro na Bíblia que é tremendo. Esse livro fala muito de justiça. O livro de Esther. Alguém já leu esse livro de Esther na Bíblia? Você sabe que é tremendo o livro de Esther. É um livro curtinho da Bíblia. Você pegar rapidinho, você lê todo ele. Ontem mesmo, na madrugada, nessa madrugada, eram as 4 da manhã, acordei, fiz uma oração, peguei minha Bíblia e fui ler um pouquinho sobre Esther. Ô, meu irmão, que alegria. Às vezes eu estou lá lendo a Bíblia, lá rindo sozinho. A minha esposa: você está louco? Eu estou louco por Jesus, porque Deus é maravilhoso, não é, pessoal? Então, lá de madrugada, né? E eu ali lendo a palavra de Deus e me maravilhando, me deliciando, como Deus é maravilhoso, como Ele é a nossa justiça, pessoal. Então pega a tua Bíblia aí e abra a tua Bíblia no livro de Esther. Esther. Esse livro fala muito sobre justiça, o Deus que faz justiça. Abra lá, por favor, Esther capítulo 2, versículo de número 21. E naqueles dias, assentado Mardoqueu, porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres. Qual que era o nome desses dois? Os camareiros, Bigtã e Teres. Se alguém te chamar de Bigtã, não é elogio não. Ô Bigtã, você pode amarrar, viu? Bigtã e Teres grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther. E Esther contou para o rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu e investigou o negócio. E descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito aonde? No livro das crônicas, perante o rei. Aonde foi escrito? No livro de crônicas, perante o rei. Olha para mim aqui, ó, presta atenção. Esse livro aqui tem 4 personagens que eu quero que você guarde o nome deles. Primeiro, o rei Assuero. Segundo, Esther, rainha. Terceiro, Mardoqueu, tio de Esther, como criou Esther como se fosse filha. Quarto, Amã, inimigo do povo de Deus. Deu para entender? Então guarda esses personagens. Primeiro, Assuero, quem era? O rei. Esther, rainha. Mardoqueu, tio de Esther. Quarto, Amã, inimigo do povo de Deus.
Amigos, a palavra de Deus aqui nos fala da justiça de Deus. E Deus faz justiça. Mas como é que Esther foi levantada a rainha? Ela sendo judia. A Bíblia diz que o rei dá uma festa de arromba. E depois de 7 dias de festa, o rei já embriagado, os homens do rei embriagado, o rei pede para Vasti, a rainha, para entrar e para dançar para eles, para exibir a rainha, a beleza, a formosura. A rainha, o quê? Não vou. O quê? Dançar no meio de... Não vou de jeito nenhum. E ela se recusou. E aquilo foi uma afronta para o rei. Ela foi destituída e tirada a coroa dela. Então, o que eu aprendo aqui em primeiro lugar? Amigos, nunca recuse, irmãos, estar na presença do rei. É claro que aqui a gente vê no texto, será que ela deveria ou não e tal, os homens embriagados? Mas eu estou falando do rei Jesus. Não recuse. Hoje, meu irmão, nós vivemos um momento, como que as pessoas se recusam, às vezes, um tempo de oração, de buscar Deus, de se envolver com Deus, um tempo assim de se voltar para Deus. Como que as pessoas abrem mão e recusam a presença de Deus? O que vai acontecer com essa pessoa? Vai ser tirada a coroa como Vasti. E agora os conselheiros do rei dizem para ele, olha, escolha uma nova rainha. E Esther foi uma das selecionadas. E essas mulheres ficam 1 ano tomando banho de perfume, de especiarias. E a Bíblia diz que Esther, todo mundo gostava dela. Onde ela chegava, ela transmitia graça. E o rei acaba escolhendo Esther. Mas a Bíblia diz aqui agora, eu li nesse texto, que o tio de Esther, ele era mais ou menos o que? Um porteiro do rei. Ele cuidava lá da portaria, lá de onde o rei entrava e saía. Era uma espécie de porteiro, o judeu Mardoqueu. E esse judeu, ele descobre o quê? Uma conspiração contra o rei. Havia 2 homens querendo assassinar o rei. Eu não sei o que aconteceu, alguma coisa, mas chegou o conhecimento do Mardoqueu. O que o Mardoqueu fez? Vai e leva para Esther. Ó, esses 2 aí, Bigtan e Teres, querem matar o rei. O rei mandou investigar, descobriu que era fato. Os 2 morreram lá enforcados, Bigtan e o Teres também. E a Bíblia diz que isso foi escrito no livro de Crônicas perante o rei. O que eu aprendo? Tudo que eu faço de bom, tudo que fazemos de bom, há um memorial. A Bíblia diz que há um memorial lá no céu. E tudo aquilo que você e eu fazemos de bom, as nossas boas obras, é escrito nesse memorial. E diz a palavra que agora, sabe o que acontece? O rei, ao invés de honrar o Mardoqueu, ele honra a pessoa errada. Ele honra o Amã. Vamos ler no capítulo 3. E depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu quem? Amã. Quem era o Amã? Quem era Amã? Diga, inimigo do povo de Deus. O rei engrandeceu a pessoa errada. Ele promoveu a pessoa errada. E às vezes a gente tem esse sentimento, pastor do céu, parece que só quem não presta que é exaltado. Parece que quem não vale nada é honrado, é promovido. E eu, pastor, que trabalho, que faço tudo certo, sou deixado de lado. Então o rei, ao invés de honrar Mardoqueu, ele honra Amã, a pessoa errada. E a Bíblia diz que esse Amã era um homem endemoniado, encapetado. Pensa num homem encapetado. Amã, põe mais capeta em cima dele então. E se Amã não valia nada, era inimigo do povo de Deus, a mulher de Amã, chamada Zeres, era pior que ele. Pior. Porque esse Amã, ele não gostava de Mardoqueu, ele queria matar todo o povo judeu enforcado. Ele vai até o rei, ele faz a cabeça do rei. Rei, aqui ó, no reino tem um povinho judeu aí. E esse povo aí, é uma ralé. Esse povo tem que morrer. O rei tira o anel do dedo, põe no dedo de Amã e diz, esse povo está na tua mão. Faz o que você quiser. Aí o Amã baixa um decreto que todo judeu teria que ser morto. E ainda, quem matasse um judeu ia até receber. Olha a situação que o povo de Deus fica. Olha a situação que o povo de Deus fica. E Esther era judia.
A Bíblia diz que o tio de Esther, agora o Mardoqueu, quando sabe dessa lei, ele corre até Esther, diz: Esther, você tem que falar com o rei, você tem que interceder o rei pelo povo judeu. O Amã vai destruir todos nós. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou como rainha, para salvar o povo. E amigos, naquele tempo, a rainha não tinha força de um rei. Ela era apenas simbólica. Esther não podia fazer muita coisa. E aí o Amã disse, olha, o Mardoqueu disse, vá até o rei. Mas nem Esther poderia ir até o rei se não fosse chamada, pessoal. Antigamente era assim. A pessoa só poderia ir diante do rei se fosse chamado. E a Bíblia diz que ela chama lá as servas dela, Esther, e Esther entra em jejum e oração por 3 dias. Ela diz, olha, orem e jejuem por mim, eu vou falar com o rei. E se por acaso ele não aceitar a minha presença, eu vou perecer. Se perecer, o que eu vou fazer? Eu pereci. Mas orem. O que eu aprendo? Deus faz justiça. Quando? Quando a gente ora, se volta para Deus. A oração pode ir muito nos seus efeitos. Vivemos um tempo onde as pessoas desprezam a oração. Não, pastor, pode deixar, eu vou lá, vou resolver, vou dar um jeito nisso aí, e tal. Amigo do céu, não fica se justificando, não. Ah, eu vou lá, eu quero ver ele falar isso aí na minha... O justo não se justifica. Nós temos que aprender a orar e colocar na mão de Deus. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez nos procurou. Ah, pastor, estou com um problema assim, cheio de problema. E aí eu, como pastor, virei e falei, vamos orar? Ah, pastor, só orar? Não tem outra coisa para fazer, não? Desprezando a oração. E a Bíblia diz que a oração pode ir muito nos seus efeitos. O povo de Deus tem que aprender a buscar Deus. Deus, eu estou sendo injustiçado. Não é justo o que está acontecendo comigo. Não é correto isso que está acontecendo comigo. Está errado isso, meu Deus. Faze-me justiça. Então Esther ora. Ela jejua. Olha as armas que Deus nos dá. Oração e jejum. E a Bíblia diz em Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Mas são o quê? Poderosas em Deus para destruir sofismas. Deus coloca na nossa mão uma espingardinha de chumbo. Hein, gente? Deus coloca na nossa mão um calibre 22. Não, Deus coloca uma bazuca na nossa mão. Bazuca é você apontar para Satanás e pá na cabeça dele. E vencê-lo em nome de Jesus. Amém? Então Esther ora, jejua. Você tem uma causa difícil para resolver? Ore, jejua. Jesus disse que há uma casta de demônio que só sai com o quê? Com o quê? Com jejum e oração. O jejum é muito importante. Eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus orando e jejuando para enfrentar Satanás. Eu vejo os discípulos jejuando. A Bíblia fala de um homem chamado Esdras. Quem já ouviu falar de Esdras? Bonito nome, né? Tem alguma irmã grávida aí? Esdras. Eu acho bonito. Se eu tivesse um outro filho, um homem, como é que chamaria? Esdras. Bonito nome, né? Eu acho muito bonito esse nome. Mas o Esdras orou a Deus. Deus, eu quero jornada feliz. E jejuou e clamou a Deus. Então diz a palavra que Esther ora e jejua. Agora ela resolve, vou até o rei. E ela entra no pátio. E ela vai diante do rei, sem ser chamada, sem ser convocada. Quando o rei olha para ela, acredita o coração palpitando, ela tremendo de medo. Ah, eu posso ser até morta. O rei estende o cetro para ela, minha rainha. Peço o que você quiser, até metade do meu reino, e eu vou te dar. Esther alcançou o favor do rei. Ela o quê? Alcançou o favor do rei. Peça até metade do meu reino, eu vou te dar. Se eu conheço alguns, não, eu quero metade do reino. Deixa esse povinho para lá. Mas Esther vai diante do rei e diz, olha, meu rei, eu só te peço uma coisa. Eu estou preparando um banquete, eu e minhas criadas, e eu peço que o senhor venha nesse banquete. E o rei, não, pode deixar, minha rainha, vou no banquete sim. E
e traz também o seu braço direito, o Amã. Traz ele. Convide ele também, rei. Quem era Amã? Inimigo do povo de Deus. E quando Amã foi convidado, o Amã, estou bem, a rainha me convidando para um banquete, eu estou por cima. Mal sabia Amã o que esperava por ele, pessoal. O nosso Deus, ele trabalha. Eu disse que ele é o quê? Ele é justiça. Você vai lendo aqui os capítulos, no capítulo 6, a Bíblia diz que o Amã, aliás, capítulo 5, vamos ler para não ficar só na minha palavra, capítulo 5, versículo, acho que é 12, né? Ao Amã, feliz da vida, vai para casa contar para a esposa que ele foi convidado para um banquete, ele e o rei, lá pela rainha Ester. E disse mais Amã, 5:12, tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Ele contando para a esposa, a mulher, Zeres, eu estou bem na fita. A rainha me convidou para um banquete, sabe quem que vai? Só eu e o rei. Eu estou muito importante. E aí? Versículo de número, porém, agora 13. Porém, tudo isso ainda não me satisfaz, enquanto eu não ver o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, olha a Zeres, que era pior que ele. Olha o conselho que ela dá para o marido. Ele diz, mulher, eu estou feliz porque eu vou num banquete da rainha Ester, mas eu não aguento aquele Mordecai, Mardoqueu, não suporta aquele cara, eu quero ele morto. Aí a mulher dá um conselho a Zeres, vamos lá. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e a todos os amigos, faça uma forca de 50 côvados, ou seja, 25 metros de altura, e amanhã diga ao rei para que enforque Mardoqueu nela. Olha o conselho. Você não gosta dele? Você tem autoridade, manda fazer uma forca. 50 côvados. Corresponde a 25 metros. E vai falar ao rei, peça ao rei a cabeça dele, enforque esse Mardoqueu. Enforque ele. Ele está te incomodando? Irmão, a mulher dele era pior que ele. Se o Amã não valia nada, não prestava, a mulher era pior que eles, Zeres. Mas Deus trabalha. Deus é o quê? Deus é o quê? Diga, ele é justiça. Olha, naquela mesma noite, olha a forca preparada, tudo preparado. Amã só ia falar com o rei, eu quero a cabeça do Mardoqueu, eu vou enforcá-lo. Mas olha o que acontece, capítulo 6. E naquela mesma noite, fugiu do rei o quê? O sono. Então mandou trazer o livro do registro das crônicas, as quais leram diante do rei. E achou escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos seus camareiros do rei, da guarda, da porta que tinha procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei, que honras e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos de Deus que ministravam junto a ele disseram, coisa nenhuma se fez. Olha como que Deus trabalha, gente. O Mardoqueu ia ser enforcado. No dia seguinte, o rei perde o sono. Pega o livro de crônicas aí das pessoas que fizeram algo bom aqui nesse reino. E ele começa a ler e ele percebe, peraí, quem que é esse Mardoqueu? Que fez um bem, que denunciou que iam me assassinar. O que fizeram por ele? Não fizeram nada. Que honras deram a esse homem? Nenhuma honra, rei. E a Bíblia diz que já era pela manhã, ao Amã entrando lá diante do rei para pedir a cabeça do Mardoqueu. Antes dele pedir, o rei disse assim, olha, o Mardoqueu, o Amã, diz para mim, quando o rei quer honrar alguém, como é que eu tenho que fazer? Como é que eu honro essa pessoa? E o Mardoqueu e o Amã achando que era com ele. O rei que vai me honrar. Sabe o que o senhor tem que fazer?
Pega a tua coroa, pessoal, rei, põe na cabeça dele. Pega as suas vestes, põe nesse homem. Põe esse homem em cima de um cavalo bonito. E mande alguém importante, um príncipe, né, e puxando o cavalo e andando na cidade toda. Esse é o homem a quem o rei deseja honrar. Esse, para que toda a cidade veja, o rei, gostei, faz isso. Pega um cavalo, tome a veste, minha coroa, põe na cabeça do Mardoqueu, e você vai puxando o cavalo nessa cidade dizendo, eis aqui o homem a quem o rei honra. Irmão do céu, você imagina o homem, ele foi pedir a cabeça do Mardoqueu, e agora ele tem que honrar. Ele vai lá, tem que botar as vestes em Mardoqueu, bota a coroa, bota Mardoqueu em cima de um cavalo, e ele sai puxando agora. Eis aqui o homem que o rei deseja honrar. Mardoqueu, eis aqui. Irmão, o homem ficou morrendo de vergonha. Deus faz o quê? Deus não faz justiça? Faz ou não faz? Ah, irmão, a gente fica maravilhado com Deus. Fica maravilhado. E a Bíblia diz que agora ele tem que andar a cidade toda agora, com o inimigo lá em cima do cavalo, vestido as vestes reais, dizendo, eis aqui o homem a quem o rei deseja honrar. E terminando, anda para a cidade toda, ele cobre a cabeça, corre para casa, morrendo de vergonha, raiva também, ódio. Olha o que acontece agora. Capítulo 7. Mas ele falou, o que me sobrou? Ainda eu tenho ainda o banquete com a rainha. Eu vou me assentar com a rainha. E aí? E a Bíblia diz que quando ele vem para o banquete, ele, o rei também, ele chega ali, ele se assenta. Olha o que diz a palavra. Capítulo 7. E vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia do banquete do vinho, qual é a tua petição? O que você me pede, rainha? Ester, e o que se dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do meu reino eu darei. Então respondeu a rainha Ester, olha só, Ester, Amã e o rei. E disse, se o rei acha graça aos meus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento, porque estamos sendo vendidos, meu rei, e o meu povo está sendo vendido para ser destruído. Mataram e mandaram prender, e ainda servos e servas nos venderam. Eu iria ficar calada? Ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei? Então o rei falou o Assuero e disse a rainha, quem é esse? E aonde está, cujo coração instigou a fazer isso? O rei, quem é que quer matar a sua família? Quem quer destruir a tua geração? Aí a Ester, e disse Ester, o homem opressor e o inimigo é esse mal, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. A coisa ficou feia para o lado dele. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã correu para os pés para rogar a Ester pela sua vida, porque já viu o mal que lhe havia determinado o rei. E tomando, pois, o rei do jardim, voltando do palácio à casa do banquete do vinho, Amã estava caído sobre o leito que estava Ester. Então disse o rei, porventura queria também forçar a rainha perante mim nesta casa? E saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã. Então lhe disse Erbona, um dos eunucos que servia diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que fizera para bem, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforque ele nela. Meu Deus, ao Amã, a coisa ficou ruim para o lado dele. Ester denunciou, está aqui, ó meu rei, esse homem, o mau Amã, ele quer acabar com o meu povo, quer destruir a minha geração.
O rei se enfurece, sai um pouquinho para fora, e o Amã viu que a coisa ia ficar feia, agora ele pula nos pés da rainha, está lá, não permita que nada aconteça, poupa minha vida. Aí o rei entra, pega ele nos pés da rainha, o que mais você quer? Além de querer destruir, agora você está querendo aí, como diz aqui a palavra, pessoal, está querendo instigar minha rainha? Aí a coisa ficou feia de vez, cobriram a cabeça dele, aí disseram lá, sempre tem alguém que fala, né? Olha, o Amã fez uma forca para matar os judeus. O rei falou, pode matar e enforcar ele lá. E esse inimigo do povo de Deus foi enforcado. E Deus livrou o povo através de Ester. Então Ester foi uma mulher usada por Deus, para Deus fazer justiça para aquele povo, pessoal. Amém? Agora a gente vai ficar feliz com o quê? Com a morte de Amã? Não, com a justiça de Deus. Diga, meu Deus faz justiça. Então esse livro é maravilhoso, fala da justiça de Deus. E Deus guardou o povo, e aquele decreto agora cai por terra. Eu quero orar para Deus fazer justiça. Quem está precisando da justiça de Deus na sua vida? Olha quanta gente. Pastor, estou sendo injustiçado. Vamos orar para a justiça ser feita, pessoal?